Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Nossa gratidão por estarem conosco, compartilhar esse momento de estudo e aprendizado. Em verdade, o santo não condena o pecador, ampara-o sem presunção. O sábio não satiriza o ignorante. O sábio não satiriza o ignorante, esclarece-o fraternalmente. O iluminado não insulta o que anda em trevas, aclara-lhe a senda. O orientador não acusa o aprendiz tateante. A ovelha insegura é a que mais reclama o pastor. O bom não persegue o mal, ajuda-o a melhorar-se. O forte não malsina o fraco, auxilia-o a erguer-se. O humilde não foge ao orgulhoso, coopera silenciosamente em favor dele. O sincero a ninguém perturba, harmoniza a todos. O simples não critica o vaidoso, socorre o sem alarde sempre que necessário. O cristão não odeia nem fere, segue ao Cristo servindo ao mundo. De outro modo, os títulos de virtude são meras capas exteriores que o tempo desfaz. Pelo Espírito André Luiz, Agenda Cristã. Muito bem. Esse é o nosso momento de autorreflexão. Vamos nos voltarmos para esta casa, agradecemos a presença de todos e vamos juntos mentalizarmos o que viemos buscar. Nossa paz espiritual, fazer nossa oração e busca de autoconhecimento. Pedimos a Deus que nos ilumine a toda a espiritualidade da casa, que nos auxilie, que tenhamos um momento de enriquecimento por nossos trabalhos. Mentalmente, a nossa oração, conforme Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Hoje nós temos o nosso irmão Wilson, uma palestra cujo tema é saber envelhecer. Precisamos disso mesmo. Obrigado por estar conosco. Nosso irmão Wilson. Boa noite a todos. Boa noite. Sempre lembramos, em primeiro lugar, de agradecermos a Deus, a Jesus, aos amigos, mentores e protetores, por mais uma oportunidade que recebemos para aprendermos a falar e, principalmente, praticarmos os ensinamentos deixados pelo Mestre Jesus. Sempre através de suas mensagens e parábolas, e através das obras básicas codificadas por Allan Kardec. O tema de hoje, como foi colocado, é o saber envelhecer. Dentro da doutrina espírita, a gente observa, a gente acompanha as palestras doutrinárias e não se gosta de falar sobre dois temas: saber envelhecer e falar da morte. São dois temas que, se nós prestarmos atenção, está dentro da nossa vida.
faz parte das leis divinas, o envelhecimento e a morte. E eu acho que é por isso que se tem uma certa dificuldade de falar sobre isso, principalmente sobre a morte, e principalmente os espíritas. É interessante. Então, o saber envelhecer, há uns anos atrás, a minha esposa estava fazendo um curso lá no NET, da Universidade Federal, e lá eles fizeram um comentário sobre o envelhecimento, e deram como referência um filme brasileiro chamado Copacabana. Nesse filme, o ator Marcos Nanini é um dos personagens, e numa preparação para uma determinada cena, ele está sendo maquiado e tem na mão um livrinho lá, Saber Envelhecer, e me chamou a atenção aquele livro. Aí fui em busca na livraria, achei, li e consegui montar alguma coisa para a gente falar sobre isso. Então diz o seguinte: saber envelhecer. Por certo, os que não obtêm dentro de si os recursos necessários para viver na felicidade, acharão execráveis todas as idades da vida. Todos os homens desejam alcançá-la, mas, ao ficarem velhos, se lamentam. Eis aí a inconsequência da desatenção. Os velhos inteligentes, agradáveis e divertidos suportam facilmente a velhice, ao passo que a acrimônia, o temperamento triste e a rabugice são deploráveis em qualquer idade. Na extrema indigência, mesmo o sábio não poderia considerar a velhice leve. Quanto ao desatento, ele a julgará pesada mesmo na riqueza. Por isso que o nosso tema de hoje é o saber envelhecer. E, na verdade, a grande maioria de todos nós não está ainda devidamente preparada para suportar com tranquilidade esta etapa da vida. Muitos dizem que é a terceira idade e outros dizem que é a melhor idade. Mas, para que seja considerada a melhor idade, vai depender sempre das nossas condições de vida e saúde que teremos ao longo deste período. Segundo o IBGE, em 2011, a expectativa de vida do Brasil foi de 74 anos. E segundo a Organização Mundial de Saúde, numa publicação em 2016, o número de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos vai mais que dobrar no mundo em 2050. O Brasil está com expectativa de vida de 76,8 anos, conforme uma divulgação do IBGE em 2020. E isso significa dizer que cada vez mais os órgãos públicos têm que criar melhores condições para o atendimento desta população. Na área da saúde, da segurança, da moradia, do transporte e urbanismo, e dando assim um pouco mais de qualidade e de comodidade a todos nós. Lembremos de uma mensagem do espírito amigo Caio Bachutel, que lá na sua época, em torno de 1925, dizia ele que estava indo visitar uma enferma, uma senhora idosa de 50 anos de idade. Isso lá em 1925. E nós vejamos a diferença de critério para um idoso nos dias de hoje, pois a grande maioria ainda está em plena atividade, cumprindo compromissos diários e em idade muito superior a 50 anos. Agora há pouco teve um senhor, lá em Blumenau, se não me engano, um trabalhador de uma empresa em Blumenau que trabalha há 80 anos na mesma empresa. Está com
100 anos, 101 anos, ativo, tranquilo, trabalhando. E igual a ele, tem muitas pessoas também com idade avançada ainda trabalhando. Conforme nos ensina a doutrina espírita, quando lemos ali no início aquele texto, os que não obtêm dentro de si os recursos necessários para viver na felicidade. Nós temos que entender que estes recursos são a nossa paz interior, a paciência, a humildade, a resignação, a boa vontade e tudo mais o que vier em benefício de nossa saúde e nossa elevação moral e espiritual. Se não conseguimos ainda alcançar estes bens, que é o que todos nós desejamos, ficamos nos lamentando sem buscarmos uma melhor solução para cada um dos nossos problemas. Se tivermos o interesse em participar de algumas atividades dentro ou fora da doutrina espírita, ocupando nosso tempo e nossa mente, suportaremos mais facilmente as nossas condições, o avanço da nossa idade, e não daremos espaço para a tristeza, o desânimo, o azedume, a falta de fé e a rabugice, que estão presentes em qualquer idade, e não apenas na velhice. A velhice não será leve nem para o sábio, nem para o homem comum, que ao longo destas duas existências sempre viveram em dificuldades, passando por diversas provas, entregues aos vícios da matéria. Quanto àquele que nunca se interessou em se melhorar na sua caminhada, que nunca procurou praticar o bem, que sempre usou o orgulho e o egoísmo como centro de sua vida, este sempre verá a chegada da velhice como uma carga pesada para seus ombros, mesmo que seja um sábio e tenha uma vida plena de riquezas materiais. Ou seja, este sábio não conseguirá entender que Deus não coloca sobre os nossos ombros um peso maior do que aquilo que nós temos condições de carregar. As melhores armas para a velhice são o conhecimento e a prática das virtudes. Cultivadas em qualquer idade, eles dão frutos soberbos no término de uma existência bem vivida. Mas uma vida tranquila, honorável e distinta pode do mesmo modo levar a uma velhice pacífica e suave. São suas próprias faltas, suas insuficiências que os desatentos imputam à velhice. Os que negam a velhice, a capacidade de tomar parte dos assuntos públicos, não provam nada, portanto. Não são nem a força, nem a agilidade física, nem a rapidez que autorizam as grandes façanhas. É outra qualidade, como a sabedoria, a clarividência, o discernimento. Qualidade das quais a velhice não só não está privada, mas ao contrário, pode muito especialmente se valer. O Mestre Jesus nos ensina: espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Portanto, aquele que deseja bem ocupar o seu tempo na velhice, tem a oportunidade de colocar em prática esta mensagem, através da busca de novos conhecimentos dentro desta doutrina consoladora, fazendo assim as modificações morais e espirituais para a prática do bem, que é o preceito básico de todos os ensinamentos deixados pelo Mestre Jesus, e assim nos afastando do orgulho, do egoísmo, que são as grandes chagas que atrasam o progresso de toda a humanidade. Mas não precisamos esperar a velhice chegar. Podemos começar com qualquer idade
e teremos a colheita de excelentes frutos ao longo de toda a nossa caminhada. Primeiro é preciso arar, depois plantar, para depois colher. Mas, infelizmente, devido ainda ao nosso atraso moral e desinteresse pelas coisas do Espírito, apresentamos sempre uma enorme lista de desculpas para não praticarmos, para não buscarmos novos conhecimentos, que não estão apenas dentro da doutrina espírita, mas estão na nossa vida diária. E uma das desculpas mais comuns é que estamos velhos para novos aprendizados e modificações, ou que não temos mais forças para participar das diversas atividades que existem dentro de uma casa espírita ou em qualquer outro ambiente religioso. Tudo vai depender sempre do nosso interesse, da persistência, da boa vontade e não apenas da nossa idade. A idade, muitas vezes, nos serve apenas como uma desculpa para não participarmos de algumas atividades que estão à nossa disposição. Mas com a velhice, dirão, a memória declina. É o que acontece com efeito se não a cultivamos ou se carecemos de vivacidade de espírito. E, além disso, jamais vi um velho esquecer o lugar onde escondeu suas moedas. É preciso servir-se daquilo que se tem e não importa o que se faça, fazê-lo em função de seus meios. E se não se consegue isso, ao menos pode-se dar lições a outros. Que há de mais agradável que uma velhice cercada de jovens estudiosos? Jamais deveríamos lamentar os que ensinam os bons princípios, mesmo quando suas forças declinam ou enfraquecem. A vida segue um curso muito preciso e a natureza dota cada idade de qualidades próprias. Lembremos, portanto, que o declínio da memória não está apenas na nossa velhice, mas está em qualquer idade que não se tenha mais interesse em produzir algo, ficando-se assim acomodado lá no sofá da sala, esperando apenas o tempo passar. Devemos aprender a manter a vivacidade do espírito, com atividades diárias que possam exercitar a nossa mente, boas leituras, bons filmes, boas conversas, palavras cruzadas e tantas outras atividades que fazem parte para mantermos a nossa mente sempre ocupada. A velhice seria sem forças, mas ninguém exige dela ser forte. As leis e os costumes são feitos de modo a dispensarem nossa idade dos encargos que exigem um mínimo de vigor. Dedicando nossa vida ao estudo, empenhando-nos em trabalhar sem descanso, não sentimos a aproximação subreptícia da velhice. Assim, devemos nos lembrar sempre que uma excelente atividade para todos nós é participarmos dos estudos da doutrina espírita, participarmos das diversas reuniões, dos grupos de trabalhos voluntários, das exposições doutrinárias e tudo mais que possa ocupar o nosso tempo e nossa mente, sempre voltadas para a prática do bem. Procurar dividir aquilo que aprendemos com aqueles novos que estão chegando em busca de novos conhecimentos, ou seja, dar de graça os ensinamentos que de graça recebemos durante os estudos ao longo da nossa caminhada. Ao ocuparmos nosso tempo e nossa mente com estes aprendizados, não damos oportunidades para pensamentos, energias e vibrações inferiores, desânimos e preocupações menores.
Envelheceremos sim, com certeza absoluta, mas não sentiremos tanto estes momentos, e ao invés de sermos atacados pelo tempo, vamos sentindo as dificuldades da idade aos poucos. Por isso, a necessidade de estarmos sempre ocupados com alguma tarefa, não dando espaços a coisas negativas que vão levar a diversas doenças. Devemos entender e devemos aceitar que o envelhecimento do corpo faz parte das leis da natureza e que não podemos modificá-la de maneira nenhuma. Se a velhice deve evitar banquetes excessivos, ela pode muito bem desfrutar o prazer das refeições equilibradas. Sou grato, portanto, à velhice por ter aguçado meu gosto pela conversação, ao mesmo tempo em que abrandava meu interesse pelos pratos e pelos vinhos. Isto significa que quanto mais nós avançamos na idade, mais devemos aprender a controlar a nossa alimentação, evitando o exagero dos pratos, as gorduras, as bebidas alcoólicas ou não, o fumo. Como sempre gosto de falar, quando avançamos na idade, temos que ter cuidado com aquele churrasquinho, um sal grosso, com a gordura, com a linguicinha e outra série de alimentos, que vai refletir mais tarde na nossa saúde, se nós não prestarmos atenção e continuarmos exagerando. Como espíritas, devemos ter a responsabilidade de seguir estes ensinamentos e passar para outros aqueles conhecimentos que nós vamos adquirindo. A doutrina espírita não nos proíbe de nada, pois nós temos, cada um, o livre-arbítrio. Ela apenas nos alerta para não permanecermos nos mesmos erros, pois seremos sempre nós os mais prejudicados. Como nos ensina o apóstolo Paulo de Tarso, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Ou seja, nós podemos participar de uma festa, podemos comer e beber apenas aquilo que nos convém, participar dos bate-papos, reencontrar os amigos, cumprindo assim aquele convite que recebemos e deixando de lado o exagero que muitas pessoas ainda não conseguem deixar de praticar. Ouve-se dizer que os velhos são mal-humorados, atormentados, irascíveis e rabugentos, e mesmo avarentos, examinando bem. Mas esses são defeitos inerentes a cada indivíduo, não a velhice. Ou seja, o mau humor, o descontrole, a impaciência e outras coisas mais não estão vinculadas à idade avançada, mas sim estão ligadas a cada indivíduo, independente da idade, pela sua maneira de agir, falar e pensar, pelo mau uso do seu livre-arbítrio e mau uso da oportunidade que Deus concede a cada um de nós para poder progredirmos na nossa parte intelectual, moral e espiritual em cada uma de nossas existências aqui no planeta Terra. Diante da morte, ela é incontestável, mas como é lastimável o ser que, após ter vivido tanto tempo, não aprendeu a olhar a morte de cima. Aliás, quem pode estar seguro, mesmo jovem, de estar ainda vivo até o amanhecer? Mas retorno à morte que nos espreita. Por que fazer disso motivo de queixa à velhice, se é um risco que a juventude compartilha? O tempo perdido jamais retorna e ninguém conhece o futuro. Contentemo-nos com o tempo que nos é dado a viver, seja ele qual for.
só olharmos diariamente os noticiários e ver a quantidade de jovens que morrem na faixa dos 18 aos 30 anos, em acidentes, em crimes, em guerras, uso de drogas, e aí nós temos a certeza de que a morte independe da nossa idade. Como um exemplo bem conhecido, anotei aqui, aquele incêndio que houve na Boate Kiss, lá em Porto Alegre, né? Onde morreram não sei quantas pessoas, não consegui achar o número, mas dentro de uma boate, numa festa, a faixa de idade normalmente está nisso aqui, 18 a 30 anos. Outro acontecimento bem marcante são aqueles barcos de refugiados que saem de um país da África e vão para a Europa. Quantas crianças, jovens que morreram naquele trajeto, que viajam em embarcações sem qualquer segurança. Então, mais uma vez, independente da idade, a morte sempre está presente. E a doutrina espírita nos ensina que a morte é incontestável. Ela faz parte do nosso dia a dia. Morre o corpo, mas o espírito retorna à verdadeira vida e continua o seu caminho de evolução moral em busca da sua perfeição relativa, pois sabemos que perfeição absoluta é somente Deus. Mesmo o jovem não está seguro do dia de amanhã, pois todos nós estamos sujeitos às leis divinas, e isto independe da nossa idade terrena. Quanto mais cedo despertarmos para o entendimento da vida e da morte, melhor será a nossa caminhada evolutiva. O tempo que nós deixamos passar para buscar novos conhecimentos, através dos ensinamentos da doutrina espírita, só nos fará aumentar as nossas dificuldades na vida terrena. Por isso que devemos aproveitar muito bem este tempo que nos é dado a viver, seja ele do tamanho que for, para praticarmos da melhor maneira possível todos os ensinamentos deixados pelo Mestre Jesus. O mais importante é praticarmos sempre o bem, por mais simples e menor que seja esta prática, fazendo sempre da melhor maneira possível e de acordo com a nossa capacidade. O resto virá por acréscimo. Nada de exageros e nada fora de nosso alcance e de nossa capacidade individual. Cada um está no lugar certo e na hora certa. A maneira mais bela de morrer é com a inteligência intacta e os sentidos despertos, deixar a natureza desfazer lentamente o que ela fez. Pitágoras proíbe que abandonemos nosso posto, ou seja, a vida, sem a ordem formal do comandante em chefe que nos designou, ou seja, Deus. Assim, segundo os ensinamentos da doutrina espírita, não devemos abandonar os nossos compromissos materiais, intelectuais e espirituais. Não abandonar o interesse pelo estudo, pelos trabalhos doutrinários, a prática do bem, o trabalho voluntário, mantendo sempre nossa mente e nosso coração ocupados, mesmo diante das dificuldades que nos envolvem em vários momentos da nossa caminhada. Pois, caso contrário, se desanimarmos de tudo, aí sim nos tornaremos velhos, desanimados, tristes e rabugentos. Lembrarmos sempre que, para não sermos envolvidos
por estas dificuldades para não nos tornarmos simples e rabugentos. O mais necessitado destas informações que conseguimos passar aqui é quem está falando. E a nossa persistência, ela nos dará as forças necessárias para continuarmos a nossa caminhada. Não nos modificaremos da noite para o dia, nem de um ano para outro. Não nos modificaremos porque somente estamos participando da doutrina espírita. A doutrina espírita nos ensina, lá na lei do progresso, que tudo acontece de maneira lenta e gradual, passo a passo. Não tem como darmos um salto, como se diz, maior do que a nossa perna. Tudo vai acontecendo de maneira tranquila e lembrarmos sempre que mesmo com todas estas dificuldades de hoje, Deus está no comando absoluto de tudo. Jesus é o mestre, é o timoneiro do barco e Deus está no comando. Nós é que ainda não conseguimos entender as coisas que vão acontecendo, como aconteceu esse período do Covid, com 2 anos e algumas coisas totalmente diferentes para todos nós, como está acontecendo agora com essa guerra lá na Europa, como está acontecendo agora com a varíola do macaco, né? Que daqui a pouco isso também vai começar a dar notícia. Então, tudo isso está sob o comando divino, faz parte das nossas modificações. E para passarmos a um mundo melhor, temos que passar primeiro por estas dificuldades. Eis aí tudo o que vos tinha a dizer sobre a velhice. Desejo-vos que alcanceis para verificar por vós mesmos a justeza de minhas palavras. Bom, eu fiz uma anotação aqui sobre o autor de tudo isso. Marco Túlio Cícero nasceu em Arpino em 106 a.C. e morreu em Fórmias em 44 a.C., assassinado pelos soldados de Antônio aos 62 anos. Foi advogado, orador, escritor e divulgador da filosofia, autor de dezenas de correspondências célebres com amigos. Morre com dignidade, mas Antônio, sempre vingativo, fará expor sua cabeça em Roma, na tribuna dos oradores. Assim, bastante injustamente, terminava uma vida política e literária das mais fecundas, e morria um orador que o mundo jamais esqueceria, e cujas obras haveriam de ser estudadas sem descontinuidade durante 20 séculos. Ou seja, tudo isto aqui que está colocado lá no livro foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Foi escrito em torno do ano 50 a.C. E quando nós começamos a ler, dá a impressão que foi escrito ontem. Tamanha é a atualidade deste texto. É um livrinho excelente, poucas páginas, fácil de ler, para quem gosta da leitura. O nome do livro é isso: Saber Envelhecer. Agradecemos mais uma vez a Deus, a Jesus, aos amigos mentores e protetores, por mais esta oportunidade que recebemos na noite de hoje. Agradecemos a presença e a atenção de todos. Que Deus nos ilumine, agora e sempre, que assim seja. Muito obrigado, meu irmão. Que ele trouxe nessa noite de hoje, que possamos ter entendido, interiorizar algumas coisas, que possamos levar para a nossa vida. Que o Mestre Jesus nos ajude, nos proteja, que possamos nos colocar à disposição do Mestre Jesus para sabermos envelhecer de acordo com o que o Seu Wilson falou,
que a gente possa aprender a envelhecer com paciência, com sabedoria e com gratidão. Eu acho que é muito importante a gente se dar conta que está envelhecendo, porque nós estamos vivendo aqui, né? Então, agradecer a presença de todos, que todos possam voltar para os seus lares envolvidos nessa energia de paz, de amor e de acolhimento. Vamos fazer a oração da Ave Maria, cada um internamente, para agradecer esse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, devedores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja, Senhor. Obrigada. Vamos ter um passo coletivo agora com a Salete.